Essa é a fórmula do termo geral da progressão geométrica, PG. Quem é A índice N? É o enésimo termo, um termo qualquer que você queira calcular. Para calcular esse termo qualquer, você precisa do primeiro termo, A1, você precisa da razão, Q, e você precisa do número de termos, N. Por que a razão é Q? Porque ela é o quociente. Q da palavra quociente é o quociente entre um termo e o seu antecessor. Então, por exemplo, se eu pego o quarto termo e divido pelo terceiro, eu vou ter a razão. Se eu pego o 10º termo e divido pelo 9º, eu vou ter a razão. Um termo qualquer dividido pelo seu antecessor, certo? É a razão. N é o número de termos. Então, forma o termo geral para calcular um termo qualquer, a N. Agora, veja que o expoente da razão é n menos 1, ou seja, esse n menos 1. N menos 1. Agora, isso vale para dois termos quaisquer. Por exemplo, suponhamos que o problema te deu o 8º termo e te deu também o 5º termo, o A8 e o A5. Como é que você pode colocar ali naquela fórmula? A8 é o AN, vai ficar então A8 é igual a 1, não, A5, vezes a razão. E o expoente? Que expoente eu coloco aqui? É N menos 1? N menos 1 é aqui, aqui é 8 menos 5. Aqui já estão os valores 8 menos 5. 8 menos 5, o expoente é 3. Então, repetindo, se o problema te deu o 8º termo e o 5º termo só, e te pede o valor da razão para você determinar a PG, você faz dessa forma. O AN vai ser o A8, o seguinte vai ser o A5, o A1 vai ser o A5, vezes a razão elevado a quanto? 8 menos 5. Ó, N menos 1, está aqui o expoente N menos 1. 8 menos 5, 3, está aqui o expoente 3. Beleza? Mais um exemplo. Suponhamos que o problema te deu o A10 igual a tanto e o A3, por exemplo, igual a tanto. Ele te deu esses dois termos, te pediu a razão. Então, como é que vai ficar na fórmula? Vai ficar A10, lá na fórmula do termo geral, é igual a A3 vezes a razão elevada a 10 menos 3. 10 menos 3 é 7. Então, se você tem o A10 e tem o A3, fazendo dessa forma, você vai calcular o que? A razão. Calculando a razão fica fácil determinar os outros termos. Vamos fazer um exemplo agora com dados concretos. Numa progressão geométrica, o A6 é igual a 2 sobre 81. Ou seja, o sexto termo é 2 sobre 81. E o segundo termo, A2, é igual a 2. Determinar esta PG. Nós queremos determinar os elementos dessa PG, elementos ou termos, tá? Dessa progressão geométrica. Então vamos colocar lá do jeito que eu te expliquei. Vai ficar assim, A6 é igual a A2 vezes a razão elevado a 6 menos 2 elevado a 4. Substitui agora os valores aí, ó, que você vai ter o valor da razão. Quem é o A6? É 2 sobre 81 igual. Quem é o A2? É 2 vezes a razão elevado a 4. Agora veja, você que está aí no ensino médio, já entendeu bem as operações inversas. Eu quero isolar Q elevado a 4, não é? Porque não é a razão que me interessa. Esse 2 está multiplicando no segundo membro. Então ele vai para o primeiro membro dividindo. Eu já faço isso lendo ao contrário, lendo da direita para a esquerda. Eu vou escrever assim, ó, Q elevado a 4 é igual a Q. Se eu estiver lendo da direita para a esquerda, o que vem depois da igualdade? 2 sobre 81.
E esse 2 que estava multiplicando, ele vai o que? Dividir. Então isso aqui vai dividir por 2. Agora, a operação divisão no conjunto dos números reais é o que? É a multiplicação do primeiro pelo inverso do segundo. Dividir é multiplicar pelo inverso. Inverso de quem? Do segundo número. Então vai ficar assim, ó, Q elevado a quarta é igual a 2 sobre 81 vezes meio. Porque dividir é multiplicar pelo inverso. Multiplicar pelo inverso. Inverso de 2 é meio. Como aqui é multiplicação, podemos fazer um cancelamento. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Isso ficou 1 sobre 81. Agora vamos, como a razão está elevada à quarta potência, nós vamos extrair a raiz quarta de 1 sobre 81. Então, o que é igual a raiz quarta de 1 sobre 81. Como é que faz essa raiz quarta? Raiz quarta de 1 é 1 mesmo. E raiz quarta de 81? 81, você fatora 81. 81, a soma dá 9, é divisível por 3, é múltiplo de 3, dá 27. Dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. 3 à quarta potência. Então isso aqui é igual a raiz quarta de 1 sobre 3 à quarta potência. Pegando aqui outro papel. Ó, raiz quarta de 1 é 1 mesmo, que 1 elevado a quarta é 1. E raiz quarta de 3 elevado a 4? Raiz quarta de 3 elevado a 4 é 3, porque o índice e o expoente são iguais. Então vai ficar 1/3. A razão é 1/3. Continuando aqui, a razão Q é igual a 1/3. Acabamos de encontrar o valor da razão. Então agora o restante vai ficar mais fácil. Vamos pegar de novo a fórmula do termo geral. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Por que eu vou pegar de novo? Porque eu quero determinar a PG, o A1, o A2, o A3. Como é que eu faço então? Agora eu posso pegar ou o A6 ou o A2 para colocar aqui. Vou pegar o A2, que é um número menor, é 2. Então vai ficar assim, ó. A2 é igual a 1 vezes Q elevado a quanto? 2 menos 1, 1. Elevado a 1. Q elevado a 1 é Q mesmo. Correto? Substitui. Quem é o A2? É 2. É igual a 1 vezes a razão. Quanto que é a razão? É 1/3 que nós calculamos agora. Ó, A2 é 2, A1 vezes a razão aqui. Então, aqui faz de novo do jeito que eu te falei. Lê ao contrário. A1 é igual, que tem, lendo ao contrário, aqui da direita para a esquerda, A1 é igual a 2 vezes 3. Por que, professor? Porque dividir, esse 1/3 não vai passar para o segundo membro dividindo. Está entendendo o que eu estou falando? O 1/3 vai passar dividindo, porque num membro ele está multiplicando, no outro ele divide. Beleza? Mas dividir é multiplicar pelo inverso. Qual é o inverso de 1/3? É 3. Quer dizer que o A1 é quanto? O A1 é 6. Então agora nós podemos escrever a PG. Quais os termos da PG? O A1 é 6. Agora eu vou multiplicando pela razão para achar os outros. A1 é 6. 6 vezes 1/3. 6 vezes 1, 6 sobre 3 dá 2. Nós já sabíamos, né? O problema não disse que o segundo termo era 2. 2 vezes 1/3 é 2/3. 2/3 vezes 1/3 é 2/9. Entendeu isso? Ó. O sexto termo é qual? É 2 sobre 81 que ele falou, né? Ah, falta só mais 2. 2/9 vezes 1/3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 9, 27. 2 sobre 27. 2 sobre 27 vezes 1/3. 1 vezes 2, 2. Sobre 3 vezes 27, 81. Olha o sexto termo aí. Nós não sabemos se ela tem só 6 termos. Então vê que tanto faz. A gente não sabe se ela é infinita ou finita, né? O problema não falou.
Então veja que o segundo termo, o A2, é 2. E veja que o sexto termo, A6, é 2 sobre 81, confirmando o que ele falou no começo. O começo falou assim, ó, o sexto termo é 2 sobre 81 e o segundo é 2. Qual é essa PG? A PG está aí, ó. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Beleza? Entendeu isto? Então, dados dois termos quaisquer da PG, que não sejam consecutivos. Porque quando são consecutivos é mais fácil, né, pessoal? Deu o terceiro e o segundo, logo você divide o terceiro pelo segundo, você já acha a razão. Quando são distantes também, você faz a mesma coisa utilizando o que? A fórmula do termo geral também. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Ajude-nos a divulgar o canal Sacando Matemática, beleza? Aqui quem fala é o professor Itamar. Um abraço. Tchau, tchau.